iniciando a gravação da aula. Para aqueles que não conseguirem assistir a aula, conseguem assistir a aula depois, a aula gravada. Estamos iniciando com Bruna, Dalva e Gesilda. Parece que subiu minha tela, né? Não, tá aqui. Bom, agora sim. Nossa disciplina de enfermagem na saúde da criança e do adolescente. Hoje nós vamos conversar sobre a seção 3.3. Logo, esta é a nossa última sessão da unidade 3. A partir daí nós entramos na nossa última unidade, na unidade 4, que é que a gente vai falar do adolescente em si. Hoje nós vamos falar sobre a enfermagem na terapia intensiva pediátrica. Nós já falamos sobre a terapia intensiva neonatal, então algumas das informações elas são bem semelhantes, né? Alguns dos conteúdos que vocês vão ver, de fato, todos os conteúdos e procedimentos que vocês vão ver. Oi, professor. Qual é a unidade? Sim. Unidade 4? É a seção 3.3. Ah, tá. Obrigada. Tá aí na tela. 3.3. Ah, tá. Desculpe aí. Os procedimentos que vocês verão na aula de hoje, que nós vamos citar, vamos falar sobre os procedimentos em si. Vocês certamente já ouviram falar sobre eles já nas disciplinas do início do curso, né, aquelas disciplinas que são consideradas base, as disciplinas basilares para o curso, que são fundamentos técnicos, disciplina onde vocês viram as questões voltadas para a terapia intensiva, para urgência e emergência, na própria saúde do adulto, vocês viram alguns desses procedimentos, então é algo que não vai ser muita novidade em si. A novidade é a aplicação dessa relação com a saúde da criança e do adolescente. Então, é que nós começamos a sessão 3.3, enfermagem na terapia intensiva pediátrica. A unidade de terapia intensiva pediátrica é conhecida como UTIP. Então, a unidade de terapia intensiva pediátrica é destinada ao cuidado de crianças gravemente enfermas, né? Aquelas crianças que estão em situação de um risco maior, que precisam de acompanhamento de enfermagem e acompanhamento do médico às 24 horas por dia. Então, eles têm uma necessidade maior de horas de enfermagem do que os pacientes que estão em leitos, em unidade de internação, que não na UTI. Então, assim como você já viu no adulto, no neonato, a UTI pediátrica ela funciona da mesma forma. Quem são essas crianças que vão para o TIP? Vão para o TIP ou o TIPED? São todas as crianças acima de 28 dias de vida.
Então, até 28 dias de vida, elas estão na UTI neo. A partir daí, elas vão para a UTI pediátrica, né? Sempre nós temos um limite, né? E esse limite ele é sempre dado a respeito dessas fases em si, que nós chamamos do desenvolvimento humano, né? Então, até o neonatal, período neonatal, é na UTI neonatal, a partir daí é a UTI pediátrica. Cuidados gerais são realizados na UTI pediátrica, assim como todos os cuidados que estão presentes lá na unidade de internação, eles continuam sendo realizados na UTI pediátrica, além deles, é claro, aqueles que são mais invasivos. Então, vocês vão observar que as crianças que estão internadas na UTI pediátrica, elas possuem uma situação de procedimento invasivo muito mais presente do que outras crianças que estão com acompanhamento na clínica pediátrica, por exemplo. Há também aquelas crianças que vêm de um procedimento cirúrgico especial, que eles fazem a sua recuperação, o seu pós-operatório imediato, ali, o imediato já na UTI pediátrica também, no caso de cirurgias cardíacas, cirurgias do sistema nervoso, elas também vão para a UTI pediátrica. Cuidados gerais são sinais vitais, precisam ser avaliados e monitorados constantemente. Normalmente, nós utilizamos os monitores multiparâmetro, eles são utilizados nessa UTI pediátrica. Vocês viram o monitor multiparâmetro lá no nosso laboratório. Inclusive, nós fizemos alguns, ligamos eles, vimos como ele funcionava em linhas gerais lá no laboratório. Cuidados de higiene e conforto, eles estão relacionados à enfermagem em todo o seu desenvolvimento, em qualquer uma das unidades de enfermagem. A mudança de decúbito, como vocês sabem, ela é essencial, né? Principalmente um paciente que ele fica acamado durante um período longo de tempo, né? Então, esse paciente ele precisa de uma mudança de decúbito eficaz, lembrando que mudança de decúbito ela está altamente relacionada à lesão por pressão, não é o único fator que leva o paciente a lesão por pressão, mas ele está vinculado à lesão por pressão, né? E essa lesão por pressão, ela pode, então, ter reduzida a sua incidência no caso de uma mudança de decúbito eficaz. Isso tudo depende da enfermagem, que é o enfermeiro é o ator responsável por essa prescrição. E quando a gente fala de prescrição em si, nós estamos falando nada mais do que da sistematização da assistência de enfermagem, e tendo o enfermeiro atuante dentro de uma UTI pediátrica, né, ele certamente necessitará realizar essa sistematização da assistência de enfermagem, assim como informar a sua equipe, capacitar a sua equipe para fazer aquilo que lhe cabe dentro da sistematização da assistência. O exame físico é algo que o enfermeiro na UTI pediátrica ele faz diariamente com seus pacientes, e aqueles procedimentos invasivos que estão relacionados, elencados dentro das leis de exercício profissional, né, da lei de exercício profissional e das resoluções do sistema, COFEN, CORENS, está relacionado aos invasivos que esse profissional enfermeiro ele vai realizar dentro dessa UTI pediátrica. Entre os procedimentos que ocorrem dentro da UTI pediátrica, que não são necessariamente procedimentos do enfermeiro, mas o enfermeiro precisa estar junto no momento da realização do procedimento. O enfermeiro tem a sua atuação antes, né, da realização do procedimento, durante a realização do procedimento e após a realização do procedimento. Nós estamos falando, nesse caso, da punção venosa central, né? A punção venosa central é uma técnica que é realizada pelo profissional médico, né? E esse profissional, ele
para realizar a técnica, ele vai precisar ter um outro profissional, que no caso somos nós, né, o enfermeiro. Ele vai estar junto dentro no momento desse procedimento, né? Ele vai preparar o material. Então, uma das atribuições do enfermeiro com relação à punção venosa central é a questão do preparo desse material. Então, ele prepara o material, entre os materiais a serem utilizados a luva estéreo, a touca, né, o gorro, a máscara, o avental, antissépticos a serem utilizados durante a realização do procedimento, campo cirúrgico e o campo fenestrado, anestésico local, sendo a lidocaína 2%, e o catéter venoso central, né, que ele pode ser duplo ou monolumen, né, esses são os mais usuais. Agora existem catéteres além de 2 lumens também, né, mas os mais usuais são realmente o monolumen e o duplo lumen. É também necessária a seringa, as agulhas, lâminas de bisturi, fios de sutura, soro fisiológico, gases e o próprio curativo do catéter venoso. E esse curativo nós utilizamos, é sempre recomendado que se utilize o curativo de filme transparente, porque em qualquer momento em que você tem um acesso importante, o acesso venoso central, né, que é esse catéter venoso central, é importante que nós façamos a avaliação desse paciente constantemente, né? Nós não podemos, em hipótese alguma, perder um acesso desses dentro da UTI pediátrica. Então, eu preciso que a equipe, que todos os profissionais eles estejam atentos a esse tipo de acesso, né? E isso é importante porque com um curativo de filme transparente, como esse que vocês podem observar aqui na imagem, você consegue identificar ao olhar, né, para a inserção do catéter se existem sinais logísticos ou não, né? Se vocês bem lembram os sinais logísticos, quais são os sinais logísticos que vocês lembram que existem? Oi? Quais são os sinais logísticos que devem ser observados em punção? A frequência cardíaca, frequência respiratória. Os sinais logísticos. Eu falo um, vocês falam os demais, tá? Um deles é o rubor, ou vermelhidão. Rubor, Tá? vermelhidão. Na inserção do catéter, o que mais? Além do rubor. Rubor, calor, quem mais? Dor, rubor, calor, dor e edema, né? São sinais logísticos. Quando o paciente ele apresenta sinais logísticos, há um sinal de que ali há uma infecção, né? Um processo inflamatório em si. E esse processo inflamatório precisa ser avaliado pelo enfermeiro, então essa avaliação inicial é sempre em busca desses sinais logísticos. Isso nós observamos em qualquer inserção de catéter, né? E, de preferência, no catéter venoso central, com esse curativo do filme transparente, a gente consegue observar isso de uma forma mais eficaz, né? Nos acessos periféricos, a gente faz essa observação sempre na troca dos curativos ali no local da inserção. Durante a inserção da punção, né, desse catéter venoso central, o que o enfermeiro deve fazer? Ele deve observar possíveis intercorrências, como hemorragia, arritmia cardíaca, ficar atento aos sinais vitais do paciente, monitorar através do monitor multiparâmetro, ou do oxímetro, né? Ele pode ser avaliado também através do oxímetro, deixar a equipe preparada sempre para uma eventual emergência, como uma parada cardiorrespiratória, por exemplo. Então, esses procedimentos, eles não são procedimentos a serem realizados de forma abrupta dentro de uma unidade, né? São procedimentos que exigem um certo grau de
de arrumação, ali de preparo, e lembrando que uma UTI em si, salvo situações em que nós estamos vivenciando agora, ela é para ser um ambiente mais calmo, um ambiente onde os profissionais eles têm a possibilidade desse cuidado a mais de um profissional para aquele paciente durante a realização do procedimento. Então, certamente, durante a realização dessa punção venosa central, há a equipe ali a postos para uma a eventual PCR que pode acontecer, né, parada cardiorrespiratória. Pós-inserção, o enfermeiro ele deve verificar junto com o médico a radiografia de tórax. Vocês podem observar ali na imagem a radiografia de tórax que indica a localização exata desse catéter venoso central. Então, isso também é importante, que o enfermeiro, após a realização, junto com o profissional médico, ele vai verificar esse posicionamento. Ele deve estar na veia cava superior e verificar se ele pode ser utilizado, de fato, como sendo um acesso. Certifique-se de que o curativo esteja fixo e que o sistema de infusão seja conectado de forma segura para evitar a contaminação desse paciente, do sistema em si e, consequentemente, do paciente. Com relação à drenagem de tórax, ela também é um procedimento que ocorre dentro dessa UTI pediátrica, e essa drenagem de tórax ela pode ser devido a dois tipos de drenagem, né? Ou é feita a drenagem de gases ou a drenagem de secreções, né, líquidos. Quando nós falamos em drenagem de gases, nós estamos falando que esse paciente ele teve um pneumotórax. Então, gases, pneumotórax. Né? Pneumo está relacionado a ar, né? Ou, quando nós estamos falando de secreção, nós estamos falando de um derrame pleural. Quando nós falamos de um pneumotórax, essa imagem que nós temos à esquerda, né, que fala do pneumotórax, ela está aqui representando uma fratura de costelas e pneumotórax com colocação do dreno de tórax para permitir que o pulmão volte a se expandir. Né? Como assim o pulmão volte a se expandir? Sempre que há a ruptura dessa caixa torácica em si, onde há de uma forma mais simples, quando há um furo nessa caixa torácica, né, há a entrada de ar. Mas por que o ar vai entrar? Porque a pressão atmosférica, essa pressão que mantém nós fixos ao chão, né? Essa pressão atmosférica ela é maior do que a pressão interna. Né? Então, tendo uma pressão atmosférica maior do que a pressão interna, ao existir essa perfuração na caixa torácica do paciente, esse pulmão ele não vai conseguir se expandir. Né? Por quê? Porque o ar, né, extracorpóreo ele vai entrar por esse orifício, né, e vai impedir que esse pulmão possa se expandir. E o que é que nós temos que fazer enquanto o profissional de saúde? Nós precisamos garantir que esse ar que está lá na caixa torácica do paciente, que não deveria estar lá, esses gases que estão lá, eles precisam sair. Para que eles possam sair, é inserido pelo profissional médico um dreno, né, um dreno de tórax. No caso da retirada de gases, vai ser um dreno para a retirada, um dreno voltado para o pneumotórax, né? Ou quando nós temos a presença de secreção, isso é feito a partir de um derrame pleural e é feita a retirada dessa secreção, desses líquidos, de dentro lá do paciente em si. E aí vocês conseguem verificar na imagem à direita. Então, derrame pleural, né, ali no lobo inferior, vocês conseguem observar que também não há essa expansão satisfatória dos lobos do pulmão, então eu preciso retirar esse líquido para que o paciente consiga
fazer a inspiração, os movimentos de inspiração e expiração de uma forma adequada, tendo restabelecida a sua troca gasosa. A finalidade, portanto, do dreno de tórax, que é esse DT, é restabelecer a pressão negativa, drenando, portanto, o líquido, no caso do derrame pleural, ou o ar, no caso de um pneumotórax. Quando nós falamos de drenagem de tórax, para que eu possa identificar se nós estamos falando de um pneumotórax ou de um derrame pleural, isso se vocês por acaso não tivessem olhado para o prontuário do paciente anteriormente, como é que a gente faria essa verificação? Nós faríamos a verificação através da inserção do próprio dreno. Né? Então, lembrando um pouquinho da anatomia, lembrando um pouquinho das linhas que estão relacionadas ao posicionamento. Então, nós temos ali a linha hemiclavicular, que é uma linha extremamente conhecida por vocês. Né? É uma linha que nós utilizamos no caso da esquerda para fazer as auscultas cardíacas, por exemplo, mas no caso da direita, como está sendo demonstrado aí na imagem, se esse paciente possui essa iniciação de um dreno no segundo espaço intercostal, paralelo à linha hemiclavicular, significa dizer que ele tem um dreno de pneumotórax, né? Esse é o posicionamento usual, né, para esse dreno. Pode ser em outro local? Pode ser em outro local, mas este é a identificação usual, é a mais satisfatória para a inserção desse dreno de tórax. Quando nós falamos de derrame pleural, nós estamos falando de algo anatomicamente mais distal, mais próximo à base dos pulmões. Né? Então, aqui nós estamos falando do quinto, sexto espaço intercostal, mas mais voltado para a linha hemiaxilar. Né? Olha, por que nós precisamos observar com relação a isso? Se eu tenho um pneumotórax, eu preciso imaginar o seguinte: esse paciente que está na UTI, qual o posicionamento usual, o posicionamento tradicional que ele está, né? A maior parte do tempo, né? Ele está em decúbito dorsal, né? A princípio em decúbito dorsal, e em decúbito dorsal eu preciso observar anatomicamente como que fica essa caixa torácica. Né? Se ele tem um derrame pleural, né, esse líquido vai ficar próximo ali das bases, então próximo dessa linha axilar, hemiaxilar ou axilar média, né? Então, nesse espaço, entre o quinto e o sexto espaço intercostal, é um posicionamento adequado para que a gente possa fazer essa drenagem de líquidos. Quando nós estamos falando de ar, né, então eu preciso que isso fique mais acima para que eu possa fazer a drenagem desse ar. Bom, esse dreno ele é aberto? Não, esse dreno é um dreno em um sistema fechado. Né? E também não basta falar que é um sistema fechado. Né? Ele é um sistema fechado e um sistema onde nós temos um detalhe extremamente importante, que é esse selo d'água que vocês estão vendo aí na imagem. Por que nós falamos de um dreno com selo d'água? Né? Observem que nós temos na imagem, né, o local de inserção do dreno, né, e tem esse dreno, né, tem a conexão do dreno, né, a extensão intermediária, e nós temos o selo d'água. Esse selo d'água, ele precisa estar aqui, e esta parte distal do tubo, ele precisa estar submerso ao selo d'água, dentro desse frasco coletor, porque eu preciso que o ar ele venha, né, deste interior da cavidade torácica do paciente, mas que ele não volte. Então, o ar atmosférico ele não pode voltar, né, ele não pode entrar
no paciente, caso contrário eu vou causar um pneumotórax, né? Então eu jamais posso virar este frasco, né? Esse frasco coletor, fazendo com que essa na ponta distal do dreno, do sistema em si, ela fique fora do selo d'água, né? Se isso acontecer, vai entrar ar, porque vocês já viram que o ar atmosférico, né, a pressão atmosférica é maior do que a pressão interna. Essa imagem colorida aí nós vemos um sistema com um único frasco, né, coletor. Na imagem monocromática ali vocês conseguem observar que existe um sistema com um frasco ou um sistema com 2 ou 3 frascos coletores, e eles podem ser dessa forma também. Pode ser que o paciente tenha uma conexão em Y, tendo mais de dois drenos e apenas um frasco coletor, ou dois drenos indo para dois frascos coletores ligados um no outro, ou até mesmo cada um em um seu frasco simples. Isso vai ser a critério médico que a gente precisa observar sempre essa situação do selo d'água e também os aspectos da secreção, né? Esse aspecto da secreção eu preciso, além de eu conseguir observar enquanto enfermeiro, eu preciso informar que a equipe, sempre que vai olhar o paciente, que vai prestar seus cuidados, né, que ela se atente para tudo que está acontecendo. Assim como lá em em um paciente que está com uma sonda vesical de demora, que o paciente da UTI também muito provavelmente estará com essa sonda, ele precisa fazer, nós precisamos fazer esse acompanhamento. Com relação ao dreno torácico, a gente também precisa fazer essa avaliação. Então, eu preciso observar se ele está borbulhante, oscilante, seromático ou serosanguinolento, hemático ou sanguinolento. Notem que há uma diversificação da cor desses aspectos da drenagem torácica em si. A drenagem leitosa ou seroleitosa e a drenagem turva também, né? Então, o que nos cabe ali é observar que há essa diferenciação e que eu preciso sempre anotar, fazer essa anotação. Isso faz parte, como se tivesse relacionado lá ao exame físico em si, e ele precisa estar na coleta de dados, tudo que estiver relacionado a drenos, a catéteres, né? Tudo eu preciso anotar lá na minha coleta de dados também. É importante, aí é um papel nosso da troca do curativo, né? A gente vai manter o curativo, vai trocar ele diariamente, ou se necessário, né? Se for necessário trocar mais de uma vez, também precisa ser trocado esse dreno de tórax. No caso aí, o que é que nós estamos vendo? Uma imagem onde o paciente ele deambula com esse dreno de tórax, né, andando, né, com o dreno em si, e o paciente ele pode muito bem fazer isso, né, desde que ele seja orientado a manter esse frasco sempre com a manutenção do selo d'água, né. Então, eu preciso observar essa manutenção do selo d'água para que esse paciente possa deambular, no caso do paciente que faz isso, né, que deambula. No caso do paciente na UTI pediátrica, ele muito provavelmente não vai deambular, e aí o que nós precisamos observar é com relação à movimentação desse paciente. Algumas teorias, alguns livros, eles trazem a importância do clampeamento, outros falam que jamais nós devemos clampear, né, sob o aspecto de depois esquecer de descampear esse sistema. E o que é muito importante, que jamais pode ser deixado de observar, é a questão do selo d'água. Então, manter o selo d'água intacto, esse é o papel primordial ali que nós temos. Com relação ao curativo, é um curativo que ele começa sendo um curativo em U, né, que é essa segunda imagem em si, e após esse curativo em U, eu vou fazer
com que esse curativo ele seja um curativo oclusivo. Né? E como é que eu vou fazer isso para que ele possa se tornar um curativo oclusivo? Eu vou fechar, né, esse curativo com a fita microporosa ali no caso, mas jamais acima dos fios de sutura, tá? Então eu preciso ter um cuidado especial que ao realizar o curativo, ao realizar a troca desse curativo oclusivo, eu não posso prender, né, fixar essa fita adesiva ao fio de sutura sob a possibilidade de realizar uma tração, né, no dreno, que vai comprometer a saúde, né, a integridade dessa drenagem torácica no paciente, podendo levar o paciente a problemas ainda maiores com relação ao seu problema inicial. Aí nós falamos que também há um procedimento que ele é muito comum dentro de uma UTI pediátrica, assim como das demais unidades de terapia intensiva, que nós chamamos da intubação traqueal. Né? Eu trago uma imagem que ela é bem característica, assim, porque às vezes a gente observa a grafia de intubação. Né? Existe a intubação, que a intubação em si é quando você se coloca dentro de um tubo, e no caso somente as personagens Mario e Luigi que faziam isso, né? Faziam a intubação em si. Os nossos pacientes são de fato intubados. Né? E qual é o papel do enfermeiro com relação à intubação traqueal? Né? O enfermeiro faz isso, né? Ele faz esse procedimento, ele realiza esse procedimento de intubação traqueal. Existe a possibilidade do enfermeiro realizar esse procedimento. Essa realidade ela é posta a partir de decisões do Conselho Regional de Enfermagem e também de uma decisão do Conselho Federal de Enfermagem. Contudo, é uma decisão em que cabe somente ao profissional que está devidamente capacitado a realizar o procedimento e que ele vai realizar esse procedimento na ausência do profissional que detém essa prática como sendo sua prática de intervenção, né, que é o profissional médico, é ele o responsável pelo procedimento. Quando nós estamos falando de unidade de terapia intensiva, neste local não deve existir a ausência do profissional médico. Então, neste local não há por que o enfermeiro realizar a intubação traqueal. Né? Há um médico neste local, então a possibilidade de intubação vai ser a responsabilidade do procedimento vai ser do médico. Contudo, nós precisamos, assim como outros procedimentos, estar junto com o médico durante a realização. E como nós vamos estar com o médico para a realização do procedimento, é importante enfatizar os passos dessa técnica. Né? O primeiro passo, então, o profissional deve segurar o laringoscópio, que é o material assim, que é composto das lâminas e do cabo, né? E esse cabo ele possui um feixe de luz, onde o paciente, onde o profissional ele consegue observar, né? A visualizar essas cordas vocais e identificar o local por onde vai ser realizada essa intubação. Né? Então, segurar o laringoscópio com a mão esquerda, né? A técnica é com a mão não dominante, e com a mão direita, que é a mão dominante, deve ser colocada a cabeça na cabeça do paciente para que ele possa manusear o profissional. O profissional vai manusear o paciente para realizar essa visualização eficaz. Terceiro, quando visualizar as cordas vocais, o assistente passa o tubo endotraqueal para que o profissional possa realizar essa intubação. Quarto, introduzir o laringoscópio, sendo o cabo para cima e para frente, em um plano perpendicular à mandíbula. E o quinto, introduzir o tubo e encher o balonete, que é o cuff, a uma pressão de 20
a 30 centímetros de água, né, finalizando com a fixação. Essa fixação é realizada de 5 a 7 centímetros da carina, né, então esse paciente, a partir do momento, está considerado um paciente intubado, né, algo que tem sido cada vez mais frequente na nossa realidade atual. Esse é o procedimento de intubação traqueal, e o profissional enfermeiro, ele, por mais que não vá realizar esse procedimento dentro da unidade de terapia intensiva, ele precisa estar com o médico na hora de realizar o procedimento, né? Precisa observar, precisa fazer. O ideal é que qualquer procedimento, né, que fosse realizado dentro de uma unidade hospitalar, ele tivesse a realização do procedimento e a auditoria do procedimento paralelamente. Ou seja, nesse caso aí, o médico poderia estar realizando o procedimento e o enfermeiro auditando o procedimento, ou certificando de que está sendo realizado na forma correta. Isso não é uma forma de identificar se existe um erro do profissional médico, e sim de garantir a destreza e a técnica correta, sempre voltado para o bem do paciente. Então, é um dado importante. Alguns hospitais estão adotando essa prática da auditoria durante o serviço em todos os procedimentos invasivos, né? Então, isso é importante que ele faça também. Então, a intubação orotraqueal, ela é feita e é acompanhada, os passos, a assistência de enfermagem, ela está descrita no quadro. Então, a pré-intubação, o que deve ser realizado pelo enfermeiro, ele disponibiliza e prepara os materiais para o procedimento, assim como outros procedimentos que nós já vimos. Então, vai separar luva estéreo, touca, máscara, tubo endotraqueal, com ou sem o cuff. Em neonatos, ele não é utilizado o cuff, mas no caso aqui nós estamos falando da UTI pediátrica em si, né? Cabo e lâminas do laringoscópio, reanimador natural, né? O seringa de 20 ml, estetoscópio, material para fixação do tubo. O enfermeiro testa o funcionamento do laringoscópio e da rede de gases, né, oxigênio, testa o sistema de vácuo, aspiração, e o ventilador mecânico checa todas as conexões e posiciona o paciente para o procedimento. Então, não adianta eu separar o material, eu ter o material disponível e algum das outras necessidades eu não tenha disponível. Então, eu não posso fazer tudo isso e não ter oxigênio disponível. Então, senão eu vou ter que ficar ambusando o paciente até o momento que o oxigênio chegar. Então, eu preciso que isso seja realizado da forma adequada, e a isso depende do enfermeiro. Então, lembrando que o enfermeiro ele é sempre o gestor dessa unidade, né? Em qualquer unidade que o enfermeiro está atuando, ele se torna o gestor da unidade, então ele precisa estar relacionado a isso. Durante a intubação, então, ele deve observar possíveis interferências, como a queda da saturação, a bradicardia, monitorar através do monitor multiparâmetro ou do oxímetro, deixar a equipe sempre preparada para uma eventual emergência, né, assim como nos demais procedimentos. Após a intubação, checar a fixação do tubo para que não seja deslocado ou perdido esse tubo, né? Quando a gente fala de neonato, é utilizado uma fita adesiva, né, para fixar, e em crianças maiores já pode ser com o tipo de cadastro, assim como demais pacientes, né, adultos. Realizar, então, sempre é necessário. E após a ausculta pulmonar e monitorar a saturação de oxigênio. Então, é sempre importante observar os sinais que o paciente ele está realizando esse procedimento, né? O paciente ele precisa de uma intubação traqueal, ele precisa desse aporte de oxigênio que não está sendo eficiente caso não seja realizada a intubação. Então, se o paciente tem essa necessidade, eu preciso fazer a avaliação dele constantemente, né? Depois, toda a questão do desmame, dessa
dessa intubação em si, então eu preciso estar sempre voltado para isso. Lembrando um pouquinho, só saindo da questão, é importante a gente levar em consideração que hoje os pacientes que estão sendo internados com as formas graves da COVID-19, eles muito provavelmente serão intubados, né? Terão essa intubação orotraqueal. Nem todas as crianças terão isso, por mais grave que seja o fato da doença em si, porque nós já estamos observando isso, vocês estão fazendo um estudo paralelo voltado à doença de Kawasaki. A gente até vai falar sobre esses estudos, sobre as parciais, a gente possa observar que o paciente ele tenha sempre essa avaliação da saturação de oxigênio. Né? E vocês sabem que um dos sinais onde nós observamos se há a realização das trocas gasosas no paciente de forma eficaz é através da avaliação do leito ungueal. Né? São as avaliações das extremidades, ali, o leito ungueal, a coloração das unhas, né, do paciente. Então, quando nós observamos isso, é importante ressalvar que a população, nesse momento agora, deveria estar cada vez menos utilizando esmaltes coloridos, por exemplo. Né? Porque a utilização do esmalte colorido, não consigo observar se esse paciente está com esse leito ungueal rocheado, né, azulado, então não há como observar, há uma dificuldade maior em observar a cianose das extremidades quando o paciente está com esse esmalte. Então, é importante sempre reparar com relação a isso. Né? Então, não é só a questão voltada para a saturação de oxigênio, inclusive alguns oxímetros de dedo, eles não conseguem observar isso, a depender do que está no dedo do paciente, então a gente precisa retirar. O paciente interno, a primeira coisa, vai lá e retira o esmalte, retira tudo que eu preciso avaliar. Então, quanto menos as pessoas utilizarem disso nesse momento, mais adequado é para essa primeira avaliação. Então, sempre que vocês puderem, vocês reforçam isso com as pessoas. Olha, os primeiros sintomas, retira os esmaltes, usa uma base ali que é mais adequada nesse momento agora que a gente precisa observar o leito ungueal. Cuidados importantes com a cânula de intubação orotraqueal, que o enfermeiro deve ter, estar sempre atento ao acúmulo de secreção no trato do tubo, não pode haver acúmulo de secreção ali. Observar a conexão do túbulo ao ventilador mecânico, a fixação do tubo deve estar firme com o cadastro, né, no caso das crianças maiores, mas essa firmeza não pode ocasionar lesão ao paciente. Então, é firme, porém sem atração, sem lesão ao paciente. Realizar a troca da fixação uma vez ao dia, eu vou trocar essa fixação. Fazer a troca do posicionamento da cânula na região labial, então ela começa na região labial do lado direito, ou na posição média, né, do lábio ou do lado esquerdo, e eu preciso fazer essa movimentação do posicionamento dela para não manter sempre no mesmo local ali, não causar ferimentos ao paciente. Realizar a proteção da face e atrás da orelha também para não haver, porque a fixação pode causar também ao paciente. Realizar a higiene oral 3 vezes por dia com clorexidina 0,12%. Então, isso é uma discussão que tem sido feita cada vez mais, que essa higiene oral, ela deve ser realizada com o paciente em UTI pediátrica, em UTI adulto. É importante realizar isso, é importante porque hoje nós já temos em muitos hospitais a presença do odontólogo, né? É importante que ele faça essa avaliação do paciente também. Então, avaliar a pressão do cuff diariamente, realizar a aspiração quando necessário, e essa aspiração do tubo traqueal, ela é muitas das vezes uma função do enfermeiro, mas alguns hospitais
eles trazem como sendo uma prerrogativa exclusiva do fisioterapeuta. Então, nem tudo que nós estamos falando que é uma atribuição do enfermeiro para qualquer um dos hospitais. Por isso é sempre importante, ao começar a trabalhar em determinado local, eu identificar o que me cabe, né, enquanto enfermeiro, e o que compete a outro profissional neste local, porque isso pode ter uma variação, de acordo com o local. E por isso é importante os POPs, que no POP vem descrito tudo a competência de cada profissional, como que deve ser realizado o procedimento, quando deve ser realizado o procedimento, realizar a troca do filtro de acordo com o fabricante, atentar quanto à frequência respiratória, o padrão respiratório, a saturação do oxigênio, então precisa sempre estar observando isso. Se possível, estabelecer a comunicação com o paciente, então esse paciente nem sempre ele consegue se comunicar, né, porque às vezes ele, além de ter uma dificuldade física de comunicação, ele acaba tendo uma dificuldade maior por não querer se comunicar também durante alguns períodos ali, porque precisa ter esse momento de entender o que está acontecendo com ele, né? Então, quanto mais a gente consegue, enquanto enfermeiro, estabelecer uma comunicação, então se colocar no lugar do paciente, no sentido do uso da empatia, do uso da criação de ferramentas que possam ajudar durante essa comunicação. Existem enfermeiros que utilizam inúmeros materiais, por exemplo, a utilização de uma placa com as letras, né, onde ele vai apontando a letra através das colunas e linhas, onde o paciente vai escolher as letras e vai entendendo que palavra que o paciente gostaria de falar ali para que ele possa se comunicar. Se possível, estabelecer a comunicação então com o paciente, o tubo e suas conexões não podem ser tracionadas. Então é importante também essa relação. Principais fármacos a serem utilizados na UTI e as vias de administração, né? Destaque para a UTI são as drogas vasoativas, né? Drogas vasoativas são aquelas que elas têm uma função ou de vasodilatação ou de vasoconstricção, né? Então são drogas vasoativas, são muito utilizadas por controle hemodinâmico, então dessa criança. Então, a gente vai identificar que existem essas 5 drogas vasoativas que são as mais utilizadas dentro de uma UTI pediátrica. Elas são as que são descritas lá no nosso livro didático também, que é a adrenalina, a dopamina, a noradrenalina, a dobutamina e a meridona. Então, essas drogas, elas são utilizadas, e a gente precisa observar que elas são identificadas, né, para situações de hipotensão arterial, sem resposta ao volume, o choque séptico e cardiogênico. Então, a administração dela é feita através do catéter venoso central, que é aquele primeiro procedimento, que é da punção venosa central, né? A via exclusiva para a medicação deve ser infundida sempre através da bomba de infusão, né? E a bomba de infusão, vocês viram lá na terapia intensiva neonatal, né, para grandes volumes, né? Assim, pequenos volumes nós faríamos através da bomba de seringa em si, e a criança deve estar monitorada sempre com o monitor multiparâmetro, né? Quando vocês olham nos jornais aí a questão dos leitos de UTI, nós sabemos que tem crescido o número de leitos de UTI, mas às vezes o que falta é o monitor, o que falta é o respirador, o que falta é o material, ou o que falta é a equipe. Então, por mais que se construam leitos, a gente precisa desses leitos equipados de uma forma adequada, para que a gente possa dizer que, de fato, isso é um leito de UTI, um leito de unidade de terapia intensiva. No caso da terapia intensiva pediátrica, é disso que a gente está falando. Sondagem interal também é realizada com muitos pacientes, né? A medição dela do lobo da orelha, asa do nariz e ao apêndice xifoide, né? Aí a gente
gente conta aí mais 10 a 25 centímetros, né, para que a gente possa identificar da sondagem gástrica para a sondagem enteral. Posição do paciente durante esse procedimento é a posição alta Fowler, ou seja, esse paciente sentado, né, para a realização do procedimento. Isso é um procedimento de enfermagem, não é um procedimento do enfermeiro em si, o enfermeiro quem realiza o procedimento. Né? A introdução da sonda ou catéter pelo nariz ou boca até o estômago. Né? A administração, para quê? Porque a administração do medicamento, de alimento, né, hidratação do paciente, a drenagem de secreções ou descompressão, removendo substâncias gasosas do trato gastrointestinal, quando a gente está falando de uma sonda aberta, né? A lavagem gástrica, em caso de envenenamento ou dilatação gástrica, e pode ser mantida aberta para drenagem ou fechada para alimentação, também para a administração de medicamentos, né, quando necessário. Então, esse procedimento também, vocês já viram ele certamente na disciplina de fundamentos técnicos, complicações a serem existentes lá nessa passagem, né, da sonda e da própria sonda em si. É uma inserção inadvertida, né, na árvore brônquica, e então causando um pneumotórax ali no paciente. Então, se for passada essa sonda da forma errada, né, pode causar um pneumotórax, e aí de um procedimento invasivo nós vamos para um outro procedimento mais invasivo ainda, que é a inserção lá de um tubo, de um dreno de tórax, né, para que a gente possa retirar esse ar e estabelecer a homeostase nesse paciente. Né? Irritação ou inflamação da nasofaringe e estômago. Então, as sondas de Levine, principalmente, são rígidas e desconfortáveis, então a gente precisa observar com relação a isso também, sempre levando em consideração que esse paciente, né, que está em unidade de terapia intensiva, ele, além dos seus problemas que o levaram a essa situação, né, os seus problemas de saúde que o levaram a essa situação atual, ainda existem problemas que podem ser causados através do nosso cuidado. Então, a gente precisa evitar ao máximo qualquer iatrogenia, qualquer problema causado pelo profissional ali. A sondagem gástrica, ela pode ser, então, realizada e deve ser realizada pelo enfermeiro, e precisa observar isso com relação a, quando a gente está falando de alimentação do paciente em si, né? Então, vai primeiro aspirar a seringa, né, todo o conteúdo do estômago, né, se não saiu, aí vai fazer a administração dessa alimentação, então vai dar a alimentação, a refeição para o paciente. Quando você aspira e sai menos da metade, você retorna, né, esse conteúdo para o estômago do paciente e vai oferecer somente a metade da refeição. Quando sai mais da metade, né, então, quando o paciente fez a digestão completa desse alimento anterior, né, então vai voltar, né, coloca de volta esse conteúdo no estômago do paciente e não oferece a refeição daquele horário. Para a passagem da sonda enteral, né, sonda enteral, a gente precisa observar com relação ao nosso sistema digestório qual o posicionamento que vai ficar essa inserção. Né? Então, a introdução de uma sonda ou catéter pelo nariz ou da boca até o estômago, né? E aí eu vou até no caso, até o intestino em si, né, onde há a melhora do aporte nutricional de pacientes debilitados por meio de dietas especiais. É indicado a pacientes com trato gastrointestinal funcionante para que não possam ingerir por via oral. Então, por isso, o paciente na terapia intensiva, ele possui essa indicação da sondagem também. Em situações de
de necessidades, né, aumento da necessidade metabólica, né, no caso do coma, da cirurgia de cabeça e pescoço, uma absorção gástrica, anorexia grave e aspiração recorrente. Então, é feito o procedimento também no paciente. Outra sonda que é muito realizada dentro da unidade de terapia intensiva pediátrica é a própria sondagem vesical. Para que serve e o que é essa sondagem vesical? A inserção de uma sonda na uretra que vai até a bexiga do paciente. Então, é o sistema urinário que nós estamos observando. É necessária a passagem dessa sonda, e ela é utilizada também devido à drenagem e do controle dessa diurese. Então, a gente vai precisar fazer, muitas das vezes, o balanço hídrico desse paciente, então, identificando tudo aquilo que entra de líquido e tudo aquilo que sai de líquido com relação ao paciente dentro daquele período de tempo, né, dentro daquele dia, tudo sendo anotado dentro da ficha de balanço hídrico, para que esse paciente tenha esse acompanhamento adequado. O cateterismo vesical, né, com os cuidados importantes ali ao realizar o procedimento. Então, nós temos tanto o cateterismo feminino quanto o masculino, e isso precisa ser realizado de uma forma que tenha menor chance de contaminação em si. Nós estamos falando de uma técnica asséptica, né? É um procedimento que precisa, então, da luva estéril, né? Não é um procedimento que se utiliza a luva de procedimento, né? Mas no caso da sondagem gástrica em si, é um procedimento que se utiliza a luva de procedimento, por exemplo. Quando nós falamos do cateterismo vesical de demora, nós temos várias pontas desse catéter em si, então, a título de ilustração, eu trouxe a imagem com as pontas em si, que tem a ponta simples, a ponta aberta, a ponta de coach, a ponta de asa ou malercó, a ponta de cogumelo, né, ou a ponta fora, que é a mais usualmente utilizada, né, dentro das unidades de internação. Drenagem da urina, né, e o balão inflável são esses dois lumens que nós temos aqui nessa sonda fora, né? Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho a primeira, né, que é da drenagem da urina, e essa segunda aqui, que é do balão inflável, que é este que nós precisamos para a fixação dessa sonda na bexiga lá do paciente, né, porque ela não retorna. O cateterismo vesical demora, então pode ser feito com 3 vias também, como pode ver no vídeo em si, as 3 vias. E a via da iniciação da irrigação, a via do balão e a via da drenagem. Uma delas ela pode ser para a irrigação dessa própria ação, então pode ser tanto líquidos quanto o próprio medicamento, né? Então, a gente pode ter esse tipo de com 13 lumes e não 2 lumes em si. Professor, não sei se é só na internet, que é um mas está procedimento cortando muito. Que é um procedimento a ser realizado no paciente, que é a PIC. Né? A PIC É porque está chovendo muito. A inserção do catéter venoso central de inserção periférica. E essa PIC, ela é feita a partir ela pode ser feita pelo enfermeiro que fez uma habilitação em PIC. Né? O enfermeiro que faz a habilitação em PIC, né? Esses cursos de habilitação em PIC, eles possuem uma validade ali de 2 anos. Né? Então, eventualmente, vocês vão observar que existem cursos, inclusive já ofereceram aqui na cidade, curso de habilitação em PIC. E aí vocês, tem muitos acadêmicos que realizam o curso, né, que fazem o curso.
É um curso relativamente caro, né? Ele é um curso que você vai investir, é um investimento alto, e para que você faça ele, é um curso de habilitação, então não é um curso que vai ter uma validade longa, são só 2 anos. Então, por exemplo, fazer esse curso hoje não é tão vantajoso assim, né? Agora, fazer esse curso próximo do final do curso, aí já existe uma vantagem maior, né? Lembrando que, normalmente, o profissional que vai realizar esse procedimento, ele é um profissional que está atuando dentro da unidade de terapia intensiva. Então, o mais indicado é que o enfermeiro que faça esse curso seja aquele que já esteja fazendo ou que já tenha completado um curso de pós-graduação em unidade de terapia intensiva. Normalmente são eles os que vão atuar dentro dessas unidades, né? Profissionais que são especialistas na área. Então, a inserção dessa PIC, ela é realizada ou pelo profissional médico ou pelo profissional enfermeiro que é capacitado para isso, que não só tem um curso, mas tem uma habilitação para isso. Lembrando que ela tem sempre um valor ali, um período de validade de 2 anos, depois ele precisa refazer o curso, né? E aí existem alguns cuidados também ao realizar o curso que são importantes. Por exemplo, quando você faz um curso desse, né, essa é a imagem de um dos cursos que já teve aqui em Macapá, tá? Não é o único curso, mas foi um dos cursos que eu observei que teve, inclusive, esse mês que passou agora tinha o oferecimento desse curso aí. Mas é importante que a gente observe que, às vezes, o curso ele é patrocinado por um fabricante, né? Por um fabricante do material em si. E aí, qual é o problema de eu fazer um curso que é patrocinado por um dos fabricantes? É que o sistema de fixação é diferente para cada fabricante. Então, se eu vou fazer um curso que é patrocinado por um fabricante, esse fabricante vai fornecer o material a ser utilizado, e eu vou aprender como finalizar o procedimento nessa marca, né? Quando eu for atuar enquanto enfermeiro na unidade de terapia intensiva e não tiver esta marca, eu vou precisar aprender como se faz a fixação com essa marca existente. Então, isso é um detalhe importante. Alguns profissionais que ministram os cursos, eles já estão fazendo a ministração do curso mostrando os diversos materiais, né, as diversas formas de fixação, mas realmente quando tem uma empresa que financia esse procedimento, que financia esse curso de uma certa forma, eles dão prioridade para o seu produto. Então, a gente não consegue contemplar todos eles. Outro procedimento a ser muito realizado é a gasometria arterial, né? E para realizar a gasometria arterial, acredito que vocês tenham realizado o procedimento dentro do curso já, um fazendo no outro, o caso da gasometria arterial. Mas se não fizeram o procedimento em si da gasometria, a função arterial em si, vocês certamente fizeram o teste de Allen, né? O teste de Allen ele precisa ser realizado antes da gasometria, então, né? Porque eu preciso, antes de fazer a função, né, arterial, eu preciso verificar se essa minha circulação arterial, né, se ela é adequada, né, se há uma perfusão adequada ali durante com esse procedimento, né? Então, se eu fizer uma punção e eu não tiver essa perfusão adequada, eu vou causar um mal ao paciente. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso evitar o mal ou o dano. Então, eu preciso, antes de querer fazer o bem, eu preciso evitar o mal ou o dano. Então, a primeira coisa é fazer o teste de Allen. E a descrição do passo a passo ali do teste de Allen é um teste simples a ser realizado. O paciente ele começa com a palma da mão voltada para cima, né, aberta, e aí você vai
comprimir as duas artérias, a artéria ulnar e a radial, o paciente com a mão fechada, aí ele abre a mão. Né? No que ele abre a mão, vocês observam que essa mão ela está sem o sangue arterial aqui, né? A gente consegue observar que a mão ela está esbranquiçada, né? E aí o que acontece é o seguinte, você solta, né? Tira a compressão dessa artéria ulnar. Tirando a compressão da artéria ulnar, esse retorno, né, da cor, ele precisa ser menor do que 10 segundos. Né? Este teste de Allen em si, vocês podem tentar fazer em casa, quem estiver próximo de vocês, vocês podem tentar fazer ele, e é um procedimento bem simples a ser realizado, e precisa ser realizado sempre precedendo a gasometria arterial, então o enfermeiro ele precisa fazer isso. Né? Então, é algo que vocês podem observar, olhar depois esse vídeo novamente lá no canal e observar a possibilidade de fazer o teste de Allen sempre com o paciente. Aí, quando faz, de fato, a punção arterial, então, se faz na punção radial, né, de 30 a 45 graus e na artéria femoral 90 graus. Né? Pressionar após essa inserção, então essa seringa, ela ao fazer a punção, né, eu não preciso aspirar o sangue arterial, ele vem sozinho, tá? Então ele vai ser, ele vai completar essa seringa, né, automaticamente, e o que eu preciso observar é com relação à pressão, né, desse local, dessa artéria, após a realização do procedimento. Então, preciso pressionar o local até a hemostasia completa, né, até a completude dessa hemostasia. Então, essa hemostasia ela pode ocorrer ali nos primeiros 4 minutos, né? Às vezes pode acontecer do paciente precisar ter essa compressão por até 10 minutos. Então, preciso garantir essa hemostasia, preciso garantir que essas plaquetas elas cheguem, que tem esse processo inicial ali, acabe com esse sangramento, para que aí sim eu possa dar continuidade aos demais procedimentos em si a ser realizados com o paciente. Então é um cuidado muito importante que a gente precisa. Outro fato importante é observar, como eu falei lá no início para vocês, que a enfermagem na terapia intensiva pediátrica, o paciente, né, essa criança, ela pode vir num pós-operatório, né, diretamente para a UTI. No caso de cirurgias cardíacas, né, com alto risco para as consequências, né, sendo cardíaca, e aí eu preciso de uma avaliação, né, e uma estrutura especializada para cuidar desse paciente no pós-operatório. E isso é feito dentro da UTI pediátrica. Então, o enfermeiro ele precisa saber as condições que essa criança vem lá do centro cirúrgico, para que ele possa receber a criança, que ele possa manter a sua recuperação ali dentro da unidade. É uma outra possibilidade aí que nós temos também. É um paciente que ele não chega com um agravamento necessariamente, mas é um paciente que a qualquer momento pode ter seu estado de saúde, então por isso ele fica na unidade de terapia intensiva. E o paciente que ele sai da unidade de terapia intensiva, ele normalmente vai para o leito, né, para uma enfermaria em si, ou para um quarto, né, no hospital, né, mas ele pode também ir para casa, ir para o domicílio. Né. Esse não é altamente recomendado dentro da ciência hoje, né. O paciente é recomendado que ele saia da unidade de terapia intensiva e vá para um leito de um menor grau de acompanhamento, de horas de enfermagem em si, e não vá diretamente para casa, né? Mas muitas das vezes a gente observa que o paciente ele sai da UTI e vai para casa. Então, no caso de crianças que irão para casa com dispositivos de sonda interal, a família precisa ser orientada quanto aos cuidados
e onde procurar auxílio em caso de dúvidas, do mesmo modo como trocar os curativos, identificar alterações de alerta e procurar sempre o atendimento. Então, é aquilo que nós falamos na aula anterior também. O plano de alta, ele é papel do enfermeiro. Então, o enfermeiro ele precisa ter esse papel educativo dentro da UTI pediátrica também, voltado para o plano de alta, né? Que é outra atividade que vocês têm aí, que corresponde à nossa avaliação parcial, que eu fiquei de explicar isso hoje para vocês. Então, ao realizar esse plano de alta, eu preciso garantir que esse paciente ele tenha um cuidado, né, em casa, né, voltado para aquela situação que levou a situação da internação em si. E para que ele possa ter isso, eu preciso ter a garantia de que ele compreendeu. Então, eu tenho que fazer isso de uma forma que ele compreenda, garantir essa compreensão, não só do paciente, como da família também, entender o ambiente onde ele vai ser cuidado a partir de então. Então, por isso que os estudiosos falam que hoje o paciente não deve sair da UTI e ir para casa, porque ele precisa sair da UTI, passar pela enfermaria, da enfermaria e ir para casa, né? Então, porque ele vai reduzindo esses cuidados de um profissional, né? Se a gente fosse observar por a sistematização de enfermagem, ao escolher, por exemplo, uma teoria para fundamentar os nossos cuidados em si, poderia ser, no caso, a teoria do autocuidado. O paciente que está em UTI, ele tem um déficit de autocuidado. No momento em que ele possui esse déficit de autocuidado, quem é o responsável pelo seu cuidado é o enfermeiro, é a equipe em si. Com o passo que ele vai melhorando, né, vai progredindo com relação aos seus aspectos do autocuidado, ele começa a ter a possibilidade de se autocuidar, no caso da criança, da família cuidar dessa criança em si. E aí sai um pouco esse do enfermeiro, no caso da teoria do autocuidado. Mas interessante é que ele não saia da UTI e vá direto para casa, e sim passe para um local onde há o enfermeiro ainda, mas com um período reduzido de atenção àquele paciente em específico, que seria no caso da enfermaria. E aí por diante, para que ele possa, enfim, conseguir retornar às suas atividades de vida diária no seu domicílio, no caso, ele sairia da unidade de terapia intensiva, iria para a enfermaria e da enfermaria para o município, para o domicílio. Estando em domicílio, conhecendo as redes de atenção à saúde, como que ele teria o cuidado lá na atenção básica, caso precisasse de algum auxílio ou tivesse que retornar a um pronto atendimento infantil, por exemplo, né? Então, ele precisa sair ter esse plano de alta, né? Um plano de gerência da UTI pediátrica para uma unidade de terapia de enfermaria, tendo a sua reabilitação estabelecida de uma forma mais satisfatória. Aí nós temos as nossas questões do Faça Valer a Pena, né? Nossas questões de hoje, elas estão lá no nosso livro de didática, a partir da página 39. Então, nós temos como primeira questão, a intervenção é um dispositivo para a terapia da criança gravemente enferma. Para a verificação do seu correto posicionamento, verificar se a gente vai precisar verificar. A gente vai precisar verificar se a radiografia de tórax, espécie, se catéter venoso central esteja central, a radiografia de tórax, espécie, catéter venoso central esteja na veia cava superior, a radiografia de tórax, espécie que esse catéter venoso central esteja em uma veia periférica, a radiografia de tórax, espécie que o catéter venoso central esteja na veia subclave, né? Qual seria a resposta
qual dessas afirmações, né, ou quais das informações estão corretas de acordo com as alternativas ali embaixo. Qual delas vocês marcariam? A, B, C, D ou E? Eu não estava escutando vocês. Alternativa A. Né? Então, está correto a primeira e a segunda. Na segunda questão, nós temos, após intubação orotraqueal, um dos principais cuidados de enfermagem são focados em: número 1, checar a fixação do tubo para que não seja deslocado ou perdido. Número 2, realizar a aspiração sem ausculta. Número 3, realizar a ausculta pulmonar e aspirar se necessário. Número 4, não precisa monitorar a saturação de oxigênio. Qual das afirmações aí? Qual das alternativas está correta aí? A, B, C, D ou E? Checar a fixação do tubo para que não seja deslocado ou perdido. É importante fazer isso? É importante fazer isso. É importante que eu cheque, né? Realizar a aspiração. Você acha? É, professor. Eu acho que é a letra C, né? É 1 e 3. É a letra C. Exatamente. Letra C, isso. Isso, Letra C, 1 e 3, né? Muito bem. Na C também. Isso. Vai nascer, Dalva. Alguns procedimentos de enfermagem são privativos do enfermeiro. Né? Alguns procedimentos de enfermagem lá da UTI pediátrica são privativos do enfermeiro. Estando Arroz, injeção. Ele não falou que ele nem sabe dizer o que é. Simplesmente estava recolhendo os passageiros, né? Isso na terça-feira, né? Aí ele achou de parar lá na viúva e não desligou o motor. alguns procedimentos são privativos do enfermeiro, estando incluídos catéter venoso central, sondagem interal vesical, gasometria arterial, PIC, sondagem interal vesical, gasometria arterial, catéter venoso central, sondagem gástrica e vesical, gasometria arterial, ou catéter venoso periférico, sondagem interal vesical, gasometria arterial. Somente alternativa. Eu ia na A. Somente 1 e 2. afirmativa. 1 e 2. 2. Eu iria somente na alternativa 2. Não está aparecendo para mim aqui, Somente- professor. Somente alternativa 2 está correta. Aí, a letra A. A 2. Professor, não está aparecendo para mim aqui, Dois, professor. tá? Da Levando em internet, consideração. cara. Deve ser. Professor, não está aparecendo para mim aqui. Da internet. É porque deve ser a internet que está chovendo muito. É. O áudio tá terrível também. Aqui tá chovendo e relapegando. É um A,
2P, 3A. Por que que é só, a resposta, né? Catéter a resposta A. venoso É a letra A. Eita, pai. Alternativa. o catéter venoso central é um processo de enfermagem, tá? Então, é 3 não pode ser. E o catéter venoso periférico não é exclusivo, não é privativo do enfermeiro, né? O catéter venoso periférico ele pode ser realizado por outros profissionais dentro da enfermagem. Agora, nós levamos o enfermeiro habilitado ali, ele é privativo a alternativa correta é a alternativa A. E aí nós encerramos a sessão 3.3, né? E vamos falar um pouquinho das parciais, né? Isso é não mais importante, mas também é importante dentro do processo de avaliação. A avaliação parcial, como eu indiquei lá no grupo de vocês, né, que vai ser considerado também a questão de desafio nota máxima. Então, aí está distribuído a pontuação. Né? Como é que vai funcionar? Eu já falei para vocês que não é necessário enviar para o professor as notas com relação à nota máxima, que eu vou pegar esses dados ao relatório. Tá? Então, eu vou pegar o relatório da faculdade com relação ao nota vocês não precisam mandar para mim, eu vou tomar para vocês como que vai ser essa distribuição dos pontos. Hoje, tá? Até 23h59, né? Que é que vocês precisam ter finalizado. As unidades 1 e 2 do aula, tá? Não são atividades que eu fiz. Hoje nós estamos terminando a unidade 3. Se nós estamos terminando a unidade 3, a unidade 1 e 2, com certeza vocês já terminaram. Então, esses 200 pontos, certamente vocês já têm. Né? Agora, o desafio nota máxima, que foi a novidade que eu passei para vocês aí durante o final de semana, né? Esse final de semana prolongado. Então, nós temos aí, né, como a pontuação 50 pontos para quem atingiu 500 pontos. Na semana que vem, mais 50 pontos para quem atingiu 1.500 pontos no desafio de nota máxima. E depois, por fim, desafio nota máxima, novamente nós vamos ter no dia 18 de março, mais 50 pontos. Então, são 150 pontos voltados ao desafio nota máxima. Professor, dá para você medir? Não dá para ouvir nadinha. Vocês não estão me ouvindo? Não. Tá... Agora sim. Tá muito ruim. Eu vou explicar de novo. A nossa avaliação parcial ela vai se dar da seguinte forma, agora D2. Vocês têm pontuação voltadas para atividades do AVA, onde eu vou considerar a pontuação de vocês. Tá? Eu vou considerar a pontuação de vocês do desafio nota máxima também. Tá? Então, é importante que vocês façam lá no AVA o desafio nota máxima. Tá? Se vocês observarem aqui, o desafio nota máxima, somando esses 3 momentos de avaliação aqui, vocês têm 150 pontos de desafio nota máxima para realizar e alcançar essa pontuação que está no quadro. Né? Até 500 pontos hoje, tá? Lá no desafio nota máxima, você tem 50 pontos na nossa parcial. Na semana que vem, dia 11, até 1.500 pontos, você tem mais 50 pontos em avaliação parcial. E na outra segunda-feira, né, dia 18, 3.000 pontos, você tem mais 50 pontos na nossa avaliação parcial. Então, aí você já fecha
com 150 pontos. 200 pontos, eu tenho certeza de que vocês já possuem hoje, tá? Porque são de unidades 1 e 2. Isso já passou, já havia pedido para vocês. Eu só mantive essa avaliação aí porque tem alguns cursos que estão fazendo e eu não ia deixar umas turmas com a realização e outras sem a realização da avaliação. Então, eu incluí para vocês esses 200 pontos aí, sabendo que vocês vão atingir esses 200 pontos já hoje, que são da unidade 1 e 2, tá? Lembrando que nós já estamos finalizando aqui, finalizamos agora a unidade 3, então, se possível, já realizem entre hoje e quinta-feira as avaliações lá no AVA da unidade 3 também, que a gente já vai começar a falar da unidade 4, tá? Então, lá para o dia 15 de maio, vocês também têm que ter as atividades da unidade 3 do AVA completas, tá? Isso já vai dar mais 100 pontos, tá? Lembrando que isso é da nossa avaliação parcial, além, é claro, das avaliações transversais, que isso computa também para vocês, tá? Para a unidade 4, é o dia 23 de maio, tá? Que eu vou considerar aqui como sendo nossa data limite para realização das atividades. Então, calculem aí o prazo para 23 de maio, você já tem ok as atividades. As datas estão todas no slide aí. Dia 23 de maio para a unidade 4, 18 de maio tem que ter 3.000 pontos no desafio nota máxima, 15 de maio ter finalizado atividades da unidade 3, 11 de maio ter alcançado 1.500 pontos no desafio nota máxima, hoje ter alcançado 500 pontos e ter feito a unidade 1 e 2 do AVA. Tá? Depois, final de maio, início de junho, nós temos mais 950 pontos, que esses são a critério do professor. Esses 950 pontos que nós ainda temos, eles foram divididos na atividade que eu passei para vocês na aula passada, tá? Que vai valer 550 pontos, tá? Nessa atividade que eu passei para vocês, tá? Nós temos aqui, eu coloquei como resumo, que eu expliquei de algumas formas que eu tentei montar de uma forma que vocês não tivessem mais dúvidas, tá? Então, pode ser feito um mapa mental, pode ser feito um resumo ou um fichamento dos distúrbios que estão descritos lá na seção 3.2, que foi a seção que nós vimos na aula passada, somados a esses distúrbios que são comumente ocorrem dentro da internação pediátrica, ainda assim, nós vamos incluir a doença de Kawasaki, né? Foi um combinado que nós tivemos aí com relação à situação que nós estamos vivenciando da Covid-19 e relacionando à disciplina de saúde da criança. Então, é importante que vocês estudem também a doença de Kawasaki, né? Além disso, a atualização dos diagnósticos de enfermagem, né, para que estão lá no livro didático com o NANDA anterior, para o NANDA 2018-2020, né? Então, essa é simples, é só localizar o diagnóstico e reescrever ele de acordo com a terminologia atual, né? E isso é mais uma atividade para que vocês façam, tenham essa responsabilidade sempre de atualizar, lembrando que no ano que vem nós teremos o lançamento de um novo NANDA, né? Então, no ano que vem isso já vai ser alterado, então vocês é indicado que vocês peguem novamente o novo NANDA e refaçam isso para que vocês conheçam. Oi? Esse nada, ele altera às vezes, mas é só a data. Depois fica só cobrando caro da gente. Eu tenho 2017, não é a mesma coisa não, né? Não, não é a mesma coisa. 2015 Pois 2017, é, ele teve... de 2015 a 2017 para o 2018 2020, teve pelo menos 25 diagnósticos alterados. Meu pai amado, meu pai eterno. Tá bom. Ele deveria ser baratinho, esse livro. Tem muita, tá? Se você levar em consideração os valores dos livros
dentro da área da saúde, ele não é um livro caro. Professor, essa atividade ela é escrita no caderno, né? Qual? Qual deles dá? Não, essa atualização, porque eu escrevi no caderno, mas pode fazer também no Word e mandar para o senhor, não? Pode fazer, sim. Ah, tá, melhor. O importante é que todo mundo faça, tá? Entendi. E se tu quiser mandar aqui E a pra me ver, elaboração do plano de aula. A elaboração do plano de aula está contendo o folder, tá? Não é o folder em si, tá? Mas é uma elaboração de plano de aula contendo o folder e o processo de ensino de como você, enfermeiro, vai realizar esse plano de alta junto ao paciente que está internado lá na unidade de terapia, na unidade pediátrica, né? Nós não estávamos falando da terapia intensiva e sim da unidade pediátrica. E aí nós temos mais 400 pontos que eu falo para vocês ao longo das próximas aulas que estão relacionados à saúde do adolescente em si, né? Que também não vou falar agora para vocês o que vocês vão fazer na próxima unidade. Tá? Mas esses pontos que nós temos aqui, vocês têm o prazo de estipular até final de maio para entregar esse material. Não precisa sair correndo agora para fazer, mas já vão fazendo, já vão elaborando, porque é algo que vocês montar com calma, é mais um exercício, é mais uma forma que vocês possam atualizar esse material aí, tá? Então, façam isso ao longo desse período para entregar lá no final de maio e junto com isso já vai ter a parte da avaliação do adolescente também, tá? A nossa previsão de retorno aí é final de maio, então a gente deve ter atualizações aí de quando a gente retorna. Isso a gente sempre depende dos decretos. Por enquanto, o decreto está ali falando de dia 18, mas do dia 30 também de maio, não depende de nós, depende mais dos decretos governamentais. Alguma dúvida com relação às nossas avaliações? Não. Ok. Então, Professor, habilitem a câmera de vocês. professor, Nosso print tradicional. Deixa eu interromper a nossa gravação.